Bom, vamos então ver a transformação isobárica. Primeiro eu vou recapitular alguns conceitos sobre a transformação em si, e depois a gente vai juntar ela com a primeira lei da termodinâmica. Então, lembrando a lei geral dos gases perfeitos, PVT Pavotó, né? P0 V0 sobre T0 igual a PF VF sobre TF. Quando a gente estudou gases, a gente já viu essa transformação e a gente viu o quê? Que nessa transformação a pressão fica constante. Transformação isobárica é uma transformação na qual a pressão fica constante. E se a pressão fica constante, eu posso cortar a pressão inicial com a pressão final. Esses dois valores têm, essas duas pressões têm o mesmo valor, portanto eu posso cortar essa pressão com essa pressão. E desse modo eu posso reescrever a lei geral dos gases perfeitos como sendo V0 sobre T0 é igual a VF sobre TF. E aí o que a gente percebe reescrevendo a lei geral assim? A gente percebe que o volume muda, a temperatura muda, mas quem é igual aqui? Esse igual é essa razão, volume sobre a temperatura. Quando você divide volume sobre a temperatura no início, vai dar o mesmo valor, igual, o volume sobre a temperatura no final. Quando? Quando você pode cortar a pressão. E quando você pode cortar a pressão? Nas transformações isobáricas, porque a pressão fica constante. Então, quando a pressão fica constante, o volume sobre a temperatura no início é igual ao volume sobre a temperatura no final. Ora, se o volume sobre a temperatura no início é igual ao volume sobre a temperatura no final, então o volume sobre a temperatura não muda, é constante. Da onde a gente conclui que V sobre T é constante. E agora, se eu pegar essa temperatura que está no denominador e passar para cima multiplicando, a gente chega naquela equaçãozinha lá que a gente já viu em gases, para a transformação isobárica, que o volume é diretamente proporcional à temperatura. É uma constante vezes a temperatura. Quando que o volume é uma constante vezes a temperatura? Quando a pressão fica constante, nas transformações isobáricas. Ou seja, nas transformações isobáricas, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na transformação isobárica, enquanto a temperatura vai aumentando, o volume também vai aumentando. Se eu fizer o gráfico do volume em função da temperatura, se eu fizer o gráfico do volume em função da temperatura, se eu usar essas duas variáveis que aparecem na fórmula, né? Volume e temperatura, e aqui colocar o volume e aqui a temperatura, uma vez que essa função é uma função do primeiro grau, porque a temperatura está elevada a grau 1, então o gráfico do volume em função da temperatura vai ser uma reta. E uma reta que vai passar pela origem, passaria pela origem, né? Por que passaria pela origem? Porque se a temperatura for zero aqui, se a temperatura fosse zero, zero vezes qualquer número daria zero. E, portanto, a temperatura e o volume seria zero. Então, passaria pelo zero, zero. Temperatura como sendo zero e volume como sendo zero. E por que eu coloquei passaria? Porque lembra que a temperatura em termodinâmica é dada em Kelvin, e o Kelvin, zero Kelvin é inatingível, né? Não dá para atingir a temperatura zero absoluto. Por isso que eu coloquei esse pontilhado aqui, né? Se passasse para o zero, a temperatura seria zero e o volume seria zero. Mas eu falei meio rápido isso porque a gente já viu em gases. Quando a pressão fica constante, eu posso cortar as pressões. Se eu posso cortar as pressões, só sobra V sobre T. Só sobra V sobre T é uma constante. Passo o T multiplicando. O volume é diretamente proporcional à temperatura. E se eu traço o gráfico do volume em função da temperatura, como essa função é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta e passa pela origem porque passa pelo zero, zero. Agora, como é que isso seria demonstrado num recipiente, né? Com gás? Num recipiente com gás, deixa eu melhorar aqui. Num recipiente com gás, isso aconteceria da seguinte maneira. Você tem um recipiente aqui. Agora já vamos começar a juntar com a termodinâmica, né? Isso tudo que eu falei aí em cima a gente já viu em gases, né? A gente já viu quando estudou gases. Agora, juntando com a termodinâmica, eu vou começar a juntar agora. Deixa eu colocar o recipiente aqui com o êmbolo. Lembra, esse recipiente é aquele recipiente que tem a propriedade de ser fechado com um pistão, né? Um êmbolo móvel, pode subir ou descer. E
Lembra que a gente está vendo a termodinâmica do gás ideal. E agora, olhando esse gráfico e essa equaçãozinha da transformação isobárica, perceba o seguinte, ó, o volume e a temperatura vão aumentando. A pressão fica constante, mas volume e temperatura aumentam. Como é que isso é possível? Uma maneira disso acontecer, a maneira usual, é a gente dar calor para esse gás. O calor aqui que ele está recebendo, eu estou representando por uma chama, uma fonte térmica qualquer. E aí, no que ele vai recebendo calor, quantidade de calor que, a temperatura dele vai aumentando. No que a temperatura do gás aumenta, as partículas vibram mais rápido. No que as partículas vibram mais rápido, elas batem com maior força aqui no pistão. E se elas batem com maior força no pistão, esse pistão sobe, porque ele está livre para se movimentar. E o pistão vai subindo. Se o pistão vai subindo, o que vai acontecendo com o volume do gás? Vai aumentando. Então, repara que o que eu acabei de dizer, essa frase que eu acabei de dizer, é a frase que a gente chegou à conclusão aqui em cima. Ó. Conforme a temperatura do gás vai aumentando, o volume vai aumentando, que é o que está escrito aqui. Conforme a temperatura do gás vai aumentando, o volume vai aumentando. Você vai dando calor, a temperatura do gás aumenta, as partículas vibram mais rápido, bate com mais força, esse pistão está livre para se movimentar, e se ele recebe mais força do gás, ele começa a subir. E, portanto, se ele começa a subir, o volume vai aumentando. Até aqui tudo bem, né? Agora vamos ver como é que fica esse gráfico no diagrama PV. Lembra que o diagrama PV é muito usado em termodinâmica? E vamos ver como é que fica essa transformação isobárica no diagrama PV, também chamado de diagrama de Clapeyron, né? No diagrama PV, pressão por volume, repara que esse que a gente tinha feito aqui era volume em função da temperatura. Agora a gente vai fazendo pressão em função do volume. Totalmente diferente, outro gráfico. Como é que fica o gráfico da pressão em função do volume? Bom, a pressão é constante, né? É essa transformação que a gente está vendo. Se a pressão é constante, aqui é pressão. Ó. Então a pressão não pode nem aumentar e nem diminuir. Ela tem que ser assim, né? Horizontal. O gás tem que sofrer uma transformação cujo gráfico seja paralelo ao eixo do volume. Por quê? Para manter a pressão constante. Então, por exemplo, essa transformação aqui, do ponto A para o ponto B. A transformação, o gráfico não pode nem aumentar a pressão, nem diminuir a pressão fica constante. Né? A pressão se mantendo constante aqui o tempo inteiro, um certo valor. E, nesse caso aqui, repara que é o caso que eu ilustrei aqui nesse recipiente do lado. Por quê? Porque é um caso que eu estou falando que o volume está aumentando, está indo de A para B. Nota o volume aqui no eixo horizontal, né? De A para B o volume aumenta, que é esse caso aqui que eu ilustrei aqui no recipiente aqui do lado. Então agora, vamos começar a perceber uma coisa. Para o volume aumentar, eu tive que dar calor. Portanto, nessa transformação aqui, de A para B, o gás recebeu calor. Ele recebeu calor. Mas ele também realizou trabalho. Lembra que quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. O trabalho só é zero quando o volume fica fixo. Mas nesse caso o volume aumentou. Olha a formulinha aqui da transformação isobárica. O volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume aumentou, então ele também realizou trabalho. Ao ir do ponto A para o ponto B, ele teve que receber calor, e aí o gás expandiu, empurrou o pistão e realizou trabalho. Olhando aqui no lado do recipiente, ele recebeu calor, aí o gás vibrou mais rápido as moléculas, expandiu e realizou trabalho, empurrou o pistão para cima. O volume aumentou. Se o volume aumentou, o trabalho é positivo. Então, se eu escrever a primeira lei da termodinâmica aqui, a gente pode começar a raciocinar um pouquinho sobre a primeira lei na transformação isobárica. Lembra que a primeira lei diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor recebida menos o trabalho trocado, né? Pelo gás. A gente está vendo a termodinâmica do gás ideal em particular. Nessa transformação isobárica, perceba, vamos lá, passo a passo. Primeiro, que o gás teve que receber calor para expandir. Se ele teve que receber calor, esse calor aqui é diferente de zero, não é zero. Né? E quando ele expandiu, ele realizou trabalho, o volume aumentou. Portanto, esse trabalho aqui também é diferente de zero. Os dois são diferentes de zero na transformação isobárica. Né? Diferente do que a gente viu na transformação isovolumétrica, lembra que na transformação isovolumétrica o trabalho é nulo.
E nesse caso não, nesse caso o trabalho não é nulo porque o gás se expandiu. Como a gente vai ver mais para frente, na transformação adiabática, que a gente vai ver depois nos próximos vídeos, esse é zero. E na transformação isotérmica, esse é zero. Mas na transformação isobárica, nenhum é zero. Nenhum é zero. E mais do que isso, ó, nesse caso particular, nessa transformação isobárica que vai para a direita, né, se você pegar o gráfico de P por V, nessa transformação isobárica que vai para a direita, ou seja, que o volume aumenta, ele teve que ganhar calor para o volume aumentar. E lembra das regrinhas de sinais aí, né? Pega o formulário para quem esqueceu as regrinhas de sinais, lembra das regrinhas de sinais. Se ele teve que ganhar calor, se o gás teve que receber calor, então a quantidade de calor é positiva. E se o gás realizou trabalho, se o volume aumentou, então o trabalho também é uma quantidade positiva. Então, não é só que eles são zero e positivo. Toma cuidado, eu estou pegando um caso particular agora que veio do A para o B, o volume aumentou. Se tivesse a transformação isobárica, também poderia ser do B para o A, para a esquerda. E aí o volume diminuiria, e aí o trabalho seria negativo e a quantidade de calor negativa. Mas eu vou pegar um caso que é mais fácil de raciocinar, que é esse caso aqui, indo para a direita, o volume aumentando. Você dá calor e o gás expande. Se você dá calor, o calor é positivo. E se o gás expande, o volume aumenta, o trabalho é positivo também. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ó, eu tenho uma quantidade de calor positiva, né, positiva, diferente de zero é positiva, menos o trabalho que também é positivo. O trabalho que também é positivo. É um número positivo menos um número positivo. O que vocês acham que vai dar o ΔU? O ΔU vai ser um número negativo ou positivo? Vocês conseguem perceber que isso vai depender do valor dessa quantidade de calor e do valor dessa quantidade de trabalho? Por exemplo, eu sei que esses dois números são positivos, mas se esse, por exemplo, for 8 e esse for 10, ficaria 8 menos 10, que dá menos 2. O ΔU seria menos 2. Né? Agora, se esse fosse 10 e esse fosse 8, aí ficaria 10 menos 8, que daria mais 2. Portanto, o ΔU vai ser positivo ou negativo dependendo de quem é maior. Ó. Se for 8 com 10, aí dá negativo. Se for 10 com 8, daí dá positivo. Resumindo, como regra geral, se esse número for maior do que esse, o ΔU é positivo. E se esse número for menor do que esse, o ΔU é negativo. E será que tanto faz? Será que pode ser o calor maior do que o trabalho ou o trabalho maior do que o calor? E a resposta para essa pergunta é não, não pode. Nessa transformação que a gente está vendo, na transformação isobárica, na qual o volume aumenta, sempre o calor vai ser maior símbolo do maior aqui, do que o trabalho. Os dois são positivos, mas o calor vai ser maior do que o trabalho. Por exemplo, o calor vai ser mais 20, o trabalho vai ser mais 17. O calor maior do que o trabalho, por exemplo. Por quê? Como é que você sabe, professor, que o calor vai ser maior do que o trabalho? E adiantando, né, se o calor vai ser maior do que o trabalho, o ΔU vai ser positivo. Nesse caso particular, de ser uma transformação isobárica, com o volume aumentando, recebendo calor, então é esse caso particular, né, pelo amor de Deus. É isobárica? É, e além de ser isobárica, o volume está aumentando. Nesse caso particular, os dois são positivos, por quê? Porque o calor é positivo porque recebe calor, e o trabalho é positivo porque expande. Mas além de ser positivo, o calor é maior do que o trabalho. Por quê? Como é que você sabe isso, professor? Eu sei isso pelo seguinte, lembra que no vídeo 8 a gente fez a revisão lá das transformações isotérmicas, e a gente viu que as transformações isotérmicas, no diagrama P por V, elas são hipérboles, né? Que em matemática essa curva é chamada de hipérbole, em física de isoterma, e elas são hipérboles, né? Professor, mas o que você está falando agora de transformação isotérmica? A gente está vendo a transformação isobárica. O que aconteceu? O que você está misturando aí? Não. Eu estou misturando porque vocês já vão entender. Olha lá. Vamos pegar esse ponto A. Não é verdade que esse ponto A passa por uma isoterma aqui no diagrama PV? Para quem está esquecido que é isoterma, reveja o vídeo 8. Lá no começo eu revejo isso daqui que eu vou falar agora, que eu vou usar agora. O ponto A, ele passa por essa isoterma aqui, que eu desenhei em verde. Já o ponto B não está nessa mesma isoterma aqui. O ponto B está em outra isoterma. Está numa isoterma aqui. Ó. Opa, ficou feio. Está nessa isoterma aqui, o ponto B. Ele não está na mesma isoterma que o ponto A.
E lembra que a gente viu lá no vídeo 8, a gente já tinha visto isso em gases, que essa isoterma aqui, ó, ela está mais para cima que essa isoterma aqui. Né? Daqui para cá a isoterma subiu. Se a isoterma subiu, a temperatura do ponto B é maior do que a temperatura do ponto A. Só dando um exemplo numérico para ficar claro o que eu estou dizendo, é o seguinte, ó, se essa isoterma aqui a temperatura é, sei lá, 30, por exemplo, eu não sei quanto que é o valor dessa isoterma de temperatura, 30 kelvins, por exemplo, essa daqui não sei quanto que vai ser, mas vai ser maior do que 30 Kelvin. Por quê? Porque é uma isoterma mais para cima. Então pode ser que ela seja, por exemplo, sei lá, 40 Kelvin ou 50 Kelvin, sei lá eu. Mas é mais para cima. Tá bom, professor, mas por que você está dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte. Se do ponto A para o ponto B a temperatura aumentou, então a energia interna também aumentou. Lembra que a energia interna, U, é 3 meios de nRT. Não é verdade? Não? Lembra lá, em vídeos passados, eu não lembro o número do vídeo. Mas o U é 3 meios de nRT. A energia interna, U, é 3 meios de nRT. Se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta. Tá, professor, e daí que a energia interna aumentou? Bom, e daí que o ΔU que está aparecendo aqui na primeira lei da termodinâmica, o ΔU é o final menos o inicial. Se o U aumentou, se do ponto A para o ponto B o U aumentou, então o U final, que é o U do ponto B, né, poderia até escrever aqui, o B menos o A, né? O U final, que é a energia interna do ponto B, menos a energia interna do ponto A. Qual é maior? A energia interna do ponto B. Por quê? Porque está numa temperatura maior. Se o ponto B está numa temperatura maior, a energia B é uma energia maior. E quando você faz uma energia maior menos uma energia menor, dá um número positivo. Portanto, o ΔU é um número positivo. Tá, professor? E daí que o ΔU é um número positivo? Ora, se o ΔU é um número positivo, como é que pode um número positivo menos outro número positivo dar como resposta um número também positivo? Só se esse primeiro número aqui for maior do que esse segundo número. Um número maior menos um número menor é que dá um número positivo. Portanto, eu concluo que na transformação isobárica, que o volume aumenta, numa expansão isobárica, o volume está aumentando, o gás está expandindo. Numa expansão isobárica, a quantidade de calor é positiva e o trabalho é positivo. Mas a quantidade de calor é maior do que a quantidade de trabalho. Apesar de ambas serem positivas, essa é maior do que essa. Por quê? Porque tem que sobrar um ΔU positivo aqui. Como é que eu sei que tem que sobrar um ΔU positivo? Porque o gás ganha energia interna. Se ele ganha energia interna, o U aumenta. Se o U aumenta, o ΔU é positivo. Porque se o U aumenta, a energia final é maior do que a energia inicial. E como é que eu sei que o U aumenta? Porque a temperatura aumentou. E como é que eu sei que a temperatura aumentou? Porque foi de uma isoterma baixa para uma isoterma alta. Se foi de uma isoterma baixa para uma isoterma alta, a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou. Se a energia interna aumentou, o ΔU é positivo. Se o ΔU é positivo, a quantidade de calor é maior do que a quantidade de trabalho. Bom, por fim, ainda na transformação isobárica, vale lembrar que na transformação isobárica em particular, eu ainda posso escrever essa quantidade de calor aqui, ó, desculpa, essa quantidade de trabalho, né, o trabalho trocado, o trabalho pode ser calculado como P vezes ΔV, né? Quem esqueceu o vídeo de cálculo de trabalho, dá uma olhada lá no cálculo do trabalho. Cálculo do trabalho, eu ensinei para vocês que quando a pressão, no caso particular da pressão ficar constante, o trabalho pode ser calculado como P vezes ΔV. E é esse caso desse vídeo, a pressão é constante, não é uma transformação isobárica. Portanto, o trabalho pode ser calculado assim. No próximo vídeo, eu vou aprofundar um pouquinho em transformação isobárica, mas não na primeira lei propriamente dita, e sim como que ela é possível, como uma transformação isobárica pode acontecer. Então não é necessário assistir o próximo vídeo para quem não quiser aprofundar um pouco nesse aspecto. E ainda depois desse aprofundamento, no outro vídeo eu vou mostrar um experimento de uma transformação isobárica, que também não é necessário ver, mas que é interessante. Quem quiser ver, vale a pena ver. Então é isso. Então, próximo vídeo eu vou aprofundar na transformação isobárica
falar um pouquinho mais sobre ela, não é necessário para todos, só quem quiser. E aí no outro eu vou mostrar um experimento. Até logo, é isso.